O Ricardo vive no Porto, já investe regularmente em ETFs e do nada recebeu um bónus de 2.000 euros no trabalho. Ele pensou, bem, os mercados estão muito altos, mas eu quero investir este dinheiro na mesma. Um amigo falou-lhe de peer-to-peer, onde basicamente ele recebia um rendimento fixo. Aprendeu tudo o que conseguia sobre peer-to-peer, mas faltava o mais importante, onde investir. Portanto, nós fizemos uma pesquisa detalhada sobre 6 plataformas de peer-to-peer que são a McClear, a Scramble, a Raise, a GoParity, a Mint e a Via Invest. E para ajudar criamos uma tabela super completa com as 6 plataformas comparadas em mais de 20 categorias diferentes. Tu podes receber grátis, mas mais sobre isso mais à frente. Porque nós na Desconheço fazemos os vídeos mais completos sobre os temas mais importantes da vida dos portugueses, com a missão de tornar a literacia financeira acessível a todos. E com mais de 44 mil portugueses a confiar em nós, hoje vamos comparar a fundo as melhores plataformas peer-to-peer em Portugal. Antes de irmos plataforma a plataforma, vamos falar aqui do essencial. Peer-to-peer ou P2P, que é peer-to-business, significa na prática, em vez de o teu dinheiro ficar parado num banco a ganhar, vamos dizer, 2%, tu emprestas diretamente a empresas ou pessoas e a plataforma faz a ligação entre os investidores e quem precisa desse dinheiro. Mas a plataforma não é dona do teu dinheiro. Ela é uma espécie de casamenteira, entre ti e quem precisa dele. E em troca recebes juros. O problema, se a empresa ou pessoa não pagar, tu é que perdes, não é a plataforma. E uma coisa aqui importante antes de começarmos. Investir em peer-to-peer, como viste, tem riscos e podes perder o teu dinheiro. Este vídeo vai apenas servir para mostrar cada plataforma, mas se quiseres ver um sobre como investir em peer-to-peer e os riscos que existem, então vê este vídeo aqui que está a passar que nós fizemos no nosso canal. E atenção, nós acreditamos sempre que deves diversificar as plataformas como nos investimentos dentro de cada plataforma. Vamos lá falar então das 6 plataformas. Começando pela McClear. É uma plataforma P2B suíça, lançada em 2022 e aberta ao público em 2023, onde emprestas o dinheiro a pequenas e médias empresas europeias. Todos os projetos têm garantias por trás, que são imóveis, equipamentos, maquinaria, etc. E a plataforma só aceita uma em cada 10 projetos, porque usa mais de 60 critérios para os validar. Depois temos a Scramble, que é uma plataforma também P2B, Estónia, em atividade desde 2020. Ela financia marcas de consumo europeias focadas em produtos orgânicos, ecológicos e vegan. Investe em lotes de empresas e não numa só. São divididos em 2 grupos, que é o grupo A, mais seguro com retorno até 12,4%, e o grupo B, muito mais arriscado, com lucros até 25%. E depois temos a Raise, que é uma plataforma P2B portuguesa, uma das mais antigas de todas, fundada em 2014 e aberta ao público em 2015. Financia PMEs nacionais e é regulada pela CMVM e pelo Banco de Portugal. E depois temos a GoParity, que também é portuguesa, em atividade desde 2017, e o seu foco são projetos sustentáveis e com impacto social. Tem 5 temas de impacto, que é energia sustentável, sistemas agroalimentares, economia social, economia azul e economia verde. Depois temos a Mint, que é também uma plataforma P2B e P2B, ou seja, peer-to-peer e peer-to-business, com sede na Letónia, fundada em 2014. E é a maior plataforma de investimentos peer-to-peer da Europa. E aqui não investes só em empréstimos, também há obrigações, ETFs, imobiliário, criptomoedas, etc, etc. Depois, por último, temos a Via Invest, que é uma plataforma P2P, também sediada na Letónia e em atividade desde 2016. Faz parte do grupo Via SMS Group, com países da Letónia, Suécia, Roménia, Tchequia, etc. e foca-se em empréstimos pessoais de curto prazo. Então, e como é que vamos fazer aqui a comparação? Vamos comparar nestas seguintes categorias: rendimento máximo, investimento mínimo, que é a facilidade de entrada, dados oficiais, volume, investidores, a regulação e segurança, o mercado secundário e liquidez, auto-invest e outras funcionalidades, diversificação geográfica e foco. O 8º ponto é transparência e feedback dos utilizadores. 9º, comissões. Depois, principais riscos e, no final, vantagens e desvantagens. E para acabar tudo, vamos dizer-te qual a plataforma faz mais sentido consoante o teu perfil. Começando pelo rendimento máximo. Esta foi logo a primeira coisa que o Ricardo foi ver, obviamente, e é normalmente a primeira coisa que qualquer anúncio te vai mostrar. E, como podes ver aqui no ecrã, a Scramble lidera destacada com 25% no grupo B, atenção, muito mais risco e já teve algumas vezes em que não pagou, isto podes ver no nosso vídeo completo sobre a Scramble. Depois 12,4% no grupo A, que é mais seguro. A McClear vem a seguir com 16,5% ou até 16,5%, a Via Invest até 13%, Mint até 12%, GoParity até 9,5% e a Raise, a mais conservadora, até 7%. Quanto ao investimento mínimo, a barreira de entrada é muito baixa, a Scramble é um mínimo de 10 euros, Raise e GoParity 20 euros, McClear, Mint e Vinvest têm um mínimo de investimento de 50 euros. Quanto a dados oficiais, como podes ver aqui no ecrã, os números de cada plataforma são: aqui a Mint tem mais de 700 mil utilizadores registados e mais de 800 milhões investidos em ativos. É, sem dúvida, aqui a gigante. Depois temos a Raise, com mais de 79 mil investidores registados e mais de 26 mil empresas analisadas. A Via Invest tem mais de 47 mil utilizadores e mais de 750 milhões de volume total investido.
A GoParity, mais de 63.700 investidores e mais de 61 milhões investidos. A MacClear, mais de 49.360 utilizadores registados e mais de 138 milhões financiados. E por último, a Scramble com mais de 12.640 investidores ativos e mais de 51 milhões investidos. Aqui a Mintos ganha de forma clara, é uma escala completamente diferente das restantes e faz sentido, já que é, a maior plataforma de peer-to-peer da Europa. Chegando à segurança, aqui o Ricardo parou de olhar para as percentagens e começou a olhar um bocado para o resto. A Raise é regulada pelo Banco de Portugal, pela CMVM e é uma empresa B certificada. A Mintos e a Vinvest são reguladas pelo Latvijas Banka, que é o Banco Central da Letónia, e com licença europeia MiFID II. A GoParity é regulada pela CMVM e também uma B Corp. A MacClear é regulada pela Polyreg SRO, que é uma entidade suíça. E a Scramble não tem licença ECSP, que é a licença europeia Crowdfunding. Este último ponto foi o que mais chamou a atenção aqui do Ricardo. A Scramble, que tinha o segundo maior rendimento prometido, é também a única sem uma licença europeia específica. Então, e o que é que acontece se tu precisares do teu dinheiro antes do prazo acabar? Aí precisas recorrer ao mercado secundário e vamos ver se tens liquidez ou não. Por isso é que isto importa bastante. A Mintos tem um mercado secundário mais ativo, com mais de 466 milhões de créditos vendidos, mas tem uma taxa de 0,85% por cada venda. A Raise tem um mercado de sessões, com um tempo médio de venda inferior a um dia, para posições pequenas até 200 euros. A MacClear, Scramble e GoParity também têm um mercado secundário, mas com uma liquidez muito mais baixa. E a Vinvest é a única sem mercado secundário, porque aqui o teu dinheiro fica preso até ao fim do prazo, 3 a 6 meses em média. Portanto, aqui o top 3 em liquidez, temos a Mintos, a Raise e depois um empate entre a MacClear, a Scramble e a GoParity. E se este vídeo até agora te está a ajudar a perceber um bocadinho melhor do mundo do peer-to-peer, então deixa um gosto. Temos o objetivo de chegar aos 50 mil portugueses até ao final do ano e a tua ajuda é mesmo muito importante. Por isso, se gostas do que fazemos, junta-te aqui à nossa missão. 5 das 6 plataformas têm a funcionalidade de auto-invest. Só a Scramble é que não tem. A Raise chama-lhe Tracker, mas basicamente todas funcionam mais ou menos da mesma forma, em que defines critérios, por exemplo, taxa de juros, horizonte temporal, montante, etc. E depois aqui o mecanismo, vê as oportunidades que aparecem e investe automaticamente. Quanto a outras funcionalidades, na Scramble, como dissemos no início, estás a investir num lote e não numa só empresa de cada vez, e o que dá mais segurança. E recebes depois 10 euros por criares conta, 5 euros por cada 100 que investires no grupo A, e há um sistema de recompensa com 5 níveis em que dá acesso antecipado ao grupo B e limites mais altos de investimento. Na MacClear recebes 3% de cashback nos teus investimentos dos primeiros 90 dias e 3% de fidelidade para investidores com uma carteira ativa maior ou igual a 5 mil euros. E na Raise tens PME Bonds, onde em vez de investires numa só empresa, investes, vamos dizer, num cesto de várias PMEs de uma só vez. Uma espécie de ETFs, vá. Quanto à diversificação, a Mintos é a mais diversificada, com projetos na Europa, Ásia e América Latina. A MacClear, vários países europeus, Bulgária, Itália, Grécia, Reino Unido, Finlândia, Austrália, etc. A GoParity, maioritariamente Portugal, Espanha e até países como Uganda, Colômbia e Quénia. Eles têm aqui um foco muito grande no impacto social. A Raise, só em Portugal. A Vinvest é restrita aos países do grupo via SMS, na Letónia, Suécia, Roménia e Chequia. E a Scramble na Europa. Portanto, se valorizas apoiar a economia portuguesa, a Raise e a GoParity ganham aqui. Se preferes diversificação máxima, a Mintos ganha de uma forma destacada. Mas claro, também muita diversificação depende de ti, de diversificares em projetos de países diferentes. Quanto a feedback de utilizadores destas plataformas, a MacClear é elogiada por ser fácil de usar e pela segurança de haver aqui um colateral físico que protege. Na Scramble, o que os investidores mais valorizam é a grande transparência na seleção das marcas. A Raise é destacada pela sua plataforma user-friendly e por apoiar a economia portuguesa. Na GoParity, o apoio ao cliente é elogiado, mas também se critica alguns atrasos nos reembolsos. Na Mintos, os investidores estão satisfeitos com os rápidos levantamentos e com a simplicidade da plataforma, e a Vinvest é elogiada por ser uma plataforma sem atrasos e por um investimento automático topo de gama. Quanto a comissões, MacClear, Scramble, Raise e GoParity não têm comissões diretas para o investidor em depósitos, levantamentos, manutenção e etc. No caso da GoParity, só há nas ações uma pequena taxa quando compras participações. Na Mintos, tens 0,29% ao ano nos investimentos automatizados, mais 0,39% ao ano na carteira pré-definida, mais 0,85% por venda no mercado secundário. A Vinvest é grátis nas principais operações, o registro de pagamentos, recebidos e feitos, etc. Mas com algumas taxas escondidas ali na conta inativa, extrato individual e essas coisas pequeninas. E agora, muito importante, vamos ver os riscos, porque não vale a pena estar só aqui a falar das coisas boas sem vermos os riscos a sério. Quanto à MacClear, tem um histórico muito curto, 3 a 4 anos e dinheiro preso entre 9 a 16 meses.
a não ser que uses o mercado secundário. A Scramble não tem licença e é um investimento pouco abrangente, sem grande diversificação entre setores ou geografias. A Raise tem um retorno mais baixo das 6 plataformas e uma multa do Banco de Portugal em 2024 por falhas nas suas auditorias de 2020. Quanto à GoParity, é uma plataforma com menos de 10 anos e já tivemos alguns comentários de pessoas que tiveram atrasos nos seus reembolsos. Quanto a Minos, ao dia 2, ou seja, a data que foi feito o vídeo, tem cerca de 130 milhões em incumprimentos, ou seja, por resolver, que é perto de 18,7% do dinheiro investido na plataforma. Quanto à Via Invest, concentra tudo num único grupo restrito de países, via SMS, aqueles países que falámos há pouco, e não tem um mercado secundário para sair antes do prazo. O número da Minos foi o que mais impressionou aqui o Ricardo, mesmo sendo a maior e mais diversificada. Tem um valor de incumprimento que não pode, nem deve ser ignorado. Então, agora para resumirmos tudo, vantagens e desvantagens de cada uma. A MacClear, a favor, juros acima da média, 12 a 16% ao ano, colateral físico, que são os ativos reais que proteja, e a triagem rigorosa. São muito exigentes nas empresas que entram para a plataforma. Aqui o contra, um histórico curto, menos de 5 anos, liquidez baixa e IRS um bocado mais chato. Quanto à Scramble, podes começar com apenas 10 euros, aquele clube de fidelidade com 5 níveis, e um grupo A e um grupo E diferente, e um investimento em lotes que é diferente dos restantes. Contra, tem pouco histórico, opera apenas desde 2020, não tem a licença e não tem uma funcionalidade de auto-invest. Quanto ao Raise, a favor, a estrutura de regulação é bastante forte, tem o Banco de Portugal, CMVM, certificação B Corp e o foco em PMEs portuguesas, em que apoia a economia do nosso país. O seu contra é o retorno médio é muito baixo, cerca de 6% de brunos, e aquela multa de há 2 anos também não é nada bom. Quanto à GoParity, podes começar a investir com apenas 20 euros e apoiar projetos com uma missão sustentável. E os pontos contra, há aqui alturas em que não há projetos abertos com os teus critérios e alguns clientes reportam atrasos nos pagamentos. Quanto à Minos, é a maior plataforma peer-to-peer da União Europeia e tem mais de 60 empresas financeiras parceiras, espalhadas por mais de 30 países. Contra, tem várias comissões, aquelas que falámos, 0,29, 0,39, 0,85% e também aqueles 130 milhões em incumprimentos. E quanto à Via Invest, a favor, temos os prazos mais curtos dos empréstimos, ali 3 a 6 meses, que dá-te uma maior flexibilidade, e contra, não tem um mercado secundário e a concentração num único grupo daqueles países que vimos, e o mínimo para começar é de 50 euros. O Ricardo percebeu aqui uma coisa muito importante: não há nenhuma plataforma perfeita, todas trocam alguma coisa por outra, mais rendimento por menos segurança, mais liquidez por menos retorno, mais diversificação por mais comissões, etc, etc. Eu sei que isto foi muita informação. Está na altura de dizer aqui, prometido é devido, que nós falámos ao início. Vais gostar de saber que podes encontrar toda esta informação e ainda mais, e muito mais detalhado, num board especial que preparamos para ti. É uma comparação bem à séria, com mais de 20 categorias, tudo num Excel. Podes encontrá-lo na nossa comunidade completamente grátis. Basta ires a Classroom e depois bónus e recursos. Vamos deixar o link aqui na descrição, portanto, aproveita. Depois de ver tudo isto, categoria a categoria, o Ricardo não escolheu só a plataforma com as melhores percentagens. Em vez disso, percebeu 3 coisas. Primeiro, quanto maior a promessa de lucro, maior o risco escondido. Isto confirmou-se quase todas as categorias. Segundo, não existe a melhor plataforma. Existe a melhor plataforma para cada perfil. Queres o histórico mais longo e a regulação mais tradicional? Raise ou Minos. Queres a máxima diversificação geográfica possível? Minos. Queres aproveitar e apoiar o impacto sustentável e aceitas menos liquidez? GoParity, por exemplo. Queres garantias reais com colateral físico por trás do teu dinheiro? MacClear. Aceitas mais risco em trocas de rentabilidades mais altas? Scramble, Via Invest, MacClear. E terceiro, se ainda achas que isto tudo é muito para decidir sozinho, lembra-te, nenhuma dessas plataformas substitui um fundo de emergência sólido, nenhuma carteira diversificada em ETFs. Peer-to-peer deve ser sempre ali, vamos dizer, a cereja no topo do bolo e nunca a base da tua estratégia financeira. Pelo menos é isso que nós fazemos no nosso pessoal. E se quiseres ir ainda mais ao pormenor, nós fizemos vídeos detalhados sobre a MacClear, a Scramble e a GoParity, todos a explicar tudo sobre essas plataformas, portanto se quiseres dá uma espreitadela nesses vídeos. E no final, o Ricardo o que é que decidiu? Decidiu não colocar tudo numa só plataforma como falámos ao início. Diversificou uma pequena parte, menos de 15% das suas poupanças e dos seus investimentos, por 2 plataformas com perfis diferentes, a MacClear e a GoParity, e deixou tudo o resto no seu fundo de emergência em ETFs. Mas antes de investires um único euro em qualquer plataforma peer-to-peer, garante que já tens o básico resolvido, um fundo de emergência montado e dívidas caras eliminadas. Nós fizemos um vídeo super completo exatamente sobre isto, sobre o sistema 3x12, que é um guia de 12 passos que te leva da estabilidade à liberdade financeira. Se não sabes o que é que tens de fazer na tua vida financeira, não te preocupes, ver este vídeo que ele diz-te mesmo passo a passo e consegues identificar exatamente onde tu estás. Portanto, clica aqui para o veres.